Boa noite. A lei de cotas para deficientes determina que empresas contratem funcionários que tenham algum tipo de comprometimento físico, intelectual ou de comportamento. Um passo importante para inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Mas o deficiente, como qualquer outro funcionário, tem expectativas e cabe ao empregador dar condições para que ele evolua, promovendo de fato a inclusão. Laura tem um desvio na coluna. Já passou por inúmeros empregos beneficiada pela lei de cotas. Mas mesmo amparada pela legislação, ela conta que já enfrentou dificuldades no mercado de trabalho por causa da deficiência. Quando era funcionária de um banco, não foi autorizada a prestar um concurso interno para conseguir um cargo melhor. A gente chega numa empresa e a gente vê uma vaga que interessa a gente. Ora, a gente já está dentro da empresa. Então, assim, a gente não imagina que a gente vai passar por esse tipo de constrangimento, porque é um constrangimento, né? Então, mas de fato acontece. Acontece muito nas empresas. A lei existe desde 2004. Obriga empresas que possuem de 100 a 1.000 funcionários contratar de 2 a 5% de trabalhadores com algum tipo de deficiência. A empresa que não cumpre a determinação pode pagar multa. Há casos em que a penalidade chegou a 4 milhões de reais. O objetivo da lei é incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Mostrar para a sociedade que essas pessoas conseguem desempenhar bem também a sua profissão. A deficiência não está só na pessoa, na limitação que a pessoa tem, mas sim nas barreiras que são impostas pela sociedade. O preconceito é o inimigo invisível que a lei não consegue combater. Coloca o deficiente no papel de vítima e paralisa as oportunidades reais de ascensão. Há 4 meses, Laura foi contratada como auxiliar de biblioteca. Para exercer a atividade, não necessitou de muitas adaptações, apenas um apoio para os pés. Ela está feliz na nova função e tem planos. Estou gostando muito. O pessoal aqui é super gente boa, me tratou super bem. Eu acho que eu tenho muito para crescer aqui ainda, né? Esta outra empresa também acreditou no potencial de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Suelen trabalha na cafeteria de um hotel em Santos. Ela tem um déficit intelectual que não a impediu de se adaptar muito bem ao ambiente de trabalho. Atendo os cafés, bebidas e os lanches que tem que servir aqui no bar. E o almoço que eu atendo as pessoas. E você gosta de trabalhar aqui? Gosto muito. Gosto de tudo daqui e das pessoas também. Quem trabalha com a Suelen adora e admira o jeito da jovem de 22 anos que está cada dia mais disposta a aprender. Trabalhar com a Suelen é muito bom, né? A ajuda dela é fundamental aqui pra gente. É uma pessoa como outra qualquer, não tem diferença nenhuma. Ela trabalha tanto quanto a gente, exerce as mesmas funções e é muito bom. Uma pessoa que está sempre disposta, o que a gente pede para ela, ela faz. Sérgio Fonseca nasceu com artrogripose, uma doença congênita rara que se caracteriza pela perda total ou parcial de movimentos nas articulações. Para se locomover, utiliza uma cadeira de rodas motorizada. Sérgio é jornalista, terminou a faculdade em 2007 e trabalha há 7 anos como produtor da Santa Cecília TV. A especialidade dele é esporte. Eu me sinto muito bem aqui, eu me dou muito bem com a galera. E no começo a galera também me recebeu muito bem. Hoje, 7 anos depois, trabalhando na TV, me sinto muito familiarizado aqui. Eu acho que o grande desafio na inserção das cotas é realmente capacitar o funcionário e a empresa ter essa sensibilidade de oferecer, não um cantinho numa sala escura. O profissional tem que ter o direito igual a todo mundo. Se ele está ali prestando serviço para aquela empresa, ele está contribuindo de alguma maneira com a empresa. Um seminário promovido pela Associação Comunidade de Mãos Dadas na Unisanta discutiu problemas sociais de forma metropolitana na Baixada Santista. O objetivo do seminário foi discutir os problemas sociais de forma metropolitana. De acordo com o presidente da associação, Marcelo Bekele, a intenção é que os representantes de cada cidade saiam com uma agenda de compromissos para os próximos 4 anos de governo. O intuito do seminário é conversar com as equipes das prefeituras, dos prefeitos eleitos, trazer algumas dicas, algumas soluções do que se pode ser feito nessa época de crise para a assistência social
e tentar sair daqui com soluções regionais para os problemas que nós temos aqui na Baixada Santista. Na palestra foram abordados temas como os moradores em situação de rua, a juventude e a mortalidade infantil na região. Nós falamos de um problema social que ele é reflexo de uma história e de uma cultura de exclusão. E uma cultura de exclusão não se muda em pouco tempo, de forma prática e rápida. Mas o que nós estamos conclamando os gestores dessa região é para que eles abram os olhos e tenham um olhar apurado para as questões sociais, que a gente não se deixe ser engolido por esse discurso da crise econômica e apenas se preocupar em equilibrar contas públicas e esquecer o ser humano. Porque contas públicas, prédios, obras, sem ser humano, ele não tem importância, não tem significado. Valdiosmar falou ainda sobre a importância do trabalho assistencial desenvolvido pelas organizações não governamentais e a importância da parceria com o setor público. A gente precisa também desse poder que existe junto à comunidade, que são as entidades não governamentais, em todas as suas esferas. Então, o poder público sozinho não dá conta disso. E o principal, as gestões precisam se planejar de forma intersetorial. Não dá para compartimentalizar problema e achar que esse problema é da educação, que esse é da saúde, que esse é da assistência. Tem que ter planejamento conjunto, pensando o problema como um todo e soluções conjuntas, que vai ser mais econômico e vai ser bem mais resolutivo. Representantes das cidades de Santos, São Vicente, Guarujá, Mongaguá e Praia Grande estavam presentes. Principalmente na mortalidade infantil, nós vamos construir o hospital infantil, pronto-socorro infantil, para a gente tentar amenizar esse problema. Um dos nossos primeiros passos agora é a gente atender essa população de rua, porque nós temos assim uma coisa que nos chama muita atenção e nós não podemos mais aceitar do modo como ela está acontecendo na nossa cidade, e nós vamos atender, nós vamos acolher, nós vamos realmente tomar as providências necessárias que precisam realmente serem tomadas para que a gente possa realmente estar acolhendo, estar tomando as devidas providências para que essa população de rua ela tenha o seu atendimento necessário. A gente vem se planejando já faz bastante tempo, foram mais de 10 serviços abertos em 4 anos, né, tanto para a população em situação de rua, como para a juventude, como para a criança e adolescente, para as famílias, né, nós abrimos CREAS, restaurante Bom Prato. A gente tem atividades com preocupação em capacitar muitos membros da população para que ela consiga, já que o mercado de trabalho está difícil, que nessa informalidade ela tenha conhecimento e pratique ações para a geração de renda. Então esse é uma das nossas principais atividades, dos nossos serviços, das nossas equipes de frente que estão atendendo a população no dia a dia. O país vive uma nova epidemia de sífilis. A doença é transmitida sexualmente. Dados do Ministério da Saúde mostram que o número de pessoas infectadas aumentou em 30% entre 2014 e 2015. Em Santos, um comparativo do mesmo período mostra que os casos cresceram mais de 40%. A boa notícia é que a doença tem cura e o exame para detecção é rápido. O serviço é oferecido de graça no Centro de Testagem e Aconselhamento de Santos, na Vila Matias, ou em qualquer policlínica da cidade. Com uma picada no dedo, é possível fazer o teste rápido para a detecção da sífilis. O resultado sai em 15 minutos. Este médico infectologista explica que a doença pode ser transmitida de 2 formas. É uma doença sexualmente transmissível. É transmitida praticamente, essencialmente, nas relações sexuais não protegidas, e ela pode ser transmitida também por uma gestante, caso ela esteja infectada, para o seu recém-nascido, né? Por ser uma doença bacteriana, a sífilis tem tratamento. A sífilis é uma doença que desde a década de 50, ela é tratada com uma droga que é a famosa penicilina benzatina, a chamada benzetacil, né, que todos nós conhecemos. Aliás, a única indicação hoje para benzetacil é basicamente o tratamento da sífilis, né? O grande desafio ainda é perceber os sinais da doença, que normalmente são indolores. O indivíduo pós-relação sexual, no período de 15 a 30 dias em média, ele tem o aparecimento de uma lesão, de uma ferida, um cancro que a gente chama, né? Uma ferida que tem por característica ela ser não dolorosa. E ela sempre aparece no local onde teve o contato
com o parceiro infectado. Então, pode ser na região genital, pode ser na região da boca, da língua. Essa é a chamada sífilis primária. Se o indivíduo não procura um serviço médico e não tratar nesse momento, ele vai evoluir em torno de 2 meses depois para a chamada sífilis secundária. Uma porcentagem dessas pessoas podem ter lesões cutâneas, lesões disseminadas pelo corpo, que muitas vezes passa também não desapercebida, porque é difícil, porque as lesões são muito típicas. Mas ele procura o serviço médico e acaba sendo erroneamente diagnosticado como uma intoxicação alimentar, coisa do tipo. Para o especialista, a disseminação da doença no país e no mundo se deve à falta de conscientização. Então, esse é um dado que tem chamado a atenção da comunidade mundial. Na verdade, isso é um fenômeno que tem acontecido no Brasil, mas tem acontecido em muitos países, na Europa, principalmente no leste europeu. Aqui no Brasil tem chamado a atenção pelo aumento impressionante aqui no estado de São Paulo, na nossa cidade acompanha isso. Ora, na medida em que é uma doença sexualmente transmissível, certamente as regras básicas, né, de uso de preservativo nos relacionamentos ocasionais ou casuais ou com uma parceira não conhecida não estão sendo cumpridos. Para quem quiser fazer o exame, o endereço do Centro de Testagem e Aconselhamento de Santos é Avenida Pinheiro Machado, 580, no primeiro andar. O Caderno Regional continua agora a série de entrevistas com os vereadores eleitos de Santos. O convidado de hoje é Rui de Roses, do PMDB, que teve 4.378 votos e foi o 5º representante da Câmara mais votado na cidade. Rui, boa noite, obrigado, viu, por participar conosco aqui do Caderno Regional. Você vem de uma família tradicional na política, né? Seu pai, Oswaldo, foi vereador, seu irmão, Marcos, foi vereador e presidente da Câmara 4 vezes. E você está fazendo sua estreia, né, agora na Câmara. O que te motivou a entrar na política agora, Rui? Primeiramente, boa noite, amigos. Uma satisfação muito grande estar aqui. Na verdade, o meu pai teve uma longa caminhada na política, foi 2 vezes presidente da Câmara. De 64 até 86, né, o seu pai? Em 77, 78, ele teve seu primeiro mandato como presidente, depois 81, 82, se não me falha a memória. E o Marcos vem e consegue bater todos os recordes do meu pai, né? O Marcos com 4 vezes campeão, presidente da Câmara. E vem com um mandato muito mais forte que o do meu pai, né? Principalmente por causa da mídia, da televisão, lógico que ele foi muito importante. E o que me levou a isso foi uma forma inesperada, né? Jamais pensaria que ia perder meu irmão tão jovem, um político tão forte quanto ele era. Isso aí me deixou nós um pouco acéfalos, a família, né? E aí entendemos que precisávamos continuar, porque já eram 52 anos na política de Santos ininterruptamente. Manter essa tradição política da família, né? Aí sim, eu acho que foi a principal responsabilidade. Porque sair para uma campanha dessa, com um momento tão difícil da política, e as pessoas acreditarem, eu vi quanto foi importante o meu pai e o meu irmão. Então, o Santos achou que tinha que me dar essa oportunidade. Agora, essa tradição e essa aumenta a responsabilidade, né, nessa sua primeira participação como vereador, ou facilita de alguma maneira, Rui? Bom, de um lado eu acho que facilita, né? Por que facilita? Porque os projetos do meu pai e do Marcos são muito grandes, são muitos projetos, né? Então eu acho que eu vou ativar isso. Eu acho que eu vou voltar, porque são projetos de suma importância para a cidade. E que, de alguma maneira, você pode dar continuidade nesses projetos. Nisso, e o que o Marcos ia fazer. Claro. O Marcos já estava fazendo isso. E agora, uma dificuldade, eu entendo que possa ter, principalmente porque as pessoas vão querer sempre fazer uma comparação entre mim, o Marcos, entre o meu pai. Eu sempre digo, o meu pai é uma referência. Então, eu espero continuar dentro disso. O máximo que eu puder de mim, eu vou dar. O esporte, de alguma maneira, sempre foi um mote, né, da família também, né? Os projetos do seu irmão também estavam muito ligados ao esporte. Ele também esteve muito ligado ao esporte. Você é um ex-jogador de futebol, quer dizer, mais do que nunca, você também. Quer dizer, os seus projetos vão continuar sendo, de alguma maneira, voltados para essa área de esporte, Rui? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o esporte realmente está no nosso sangue, né? Meu pai já era um esportista, foi diversas vezes presidente da Liga de Futebol Amador de Santos, era um cara voltado ao esporte. O Marcos continua nesse mesmo segmento, né? Uhum. E foi como você falou, eu sou um ex-jogador de futebol.
Lógico, qual o meu objetivo? Resgatar o esporte em Santos. De que maneira fazer isso, Rui? Primeiro, dar oportunidade, incentivar os jovens na escola, né, a praticar o esporte. Nós temos em Santos muitas deficiências. Nós temos que, uma hora lá maravilhosa dessa, nós temos que ter os esportes náuticos. São de suma importância que isso aconteça. Acabou-se o futebol de várzea em Santos, futebol de praia, são coisas que nós podemos resgatar. E a várzea sempre foi um grande formador, né, de jogadores, principalmente. Os principais jogadores do Santos, da Portuguesa Santista e do Jabaquara, saíram da várzea. Mas porque também não tem mais campo de futebol, né, Rui? A gente, antigamente, ali na Aparecida, tinha os campos, em vários lugares, né, tinham campos de futebol, onde se praticavam, né, além da praia, obviamente. E hoje isso já não existe mais. Né? Isso eu também concordo com você, mas ainda há lugares que nós podemos resgatar o futebol de várzea. Mas a maior facilidade, eu entendo que seja a praia. A praia, sim, nós temos que ter um horário específico para que o futebol de praia possa desenvolver. Entendo perfeitamente que o turismo de Santos é super importante. Sim, mas um regramento nisso não resolve isso de uma vez. Lógico, nós precisamos ter isso, esses espaços. Por exemplo, os esportes náuticos são de suma importância. Nós temos a canoagem, temos surf, temos stand-up, temos inúmeros lugares que você fazer. Eu tive numa viagem recentemente e parei numa cidade americana, Key Biscayne, na Flórida, e vendo aquilo ali me chamou a atenção e eu falei assim, pô, o que estão fazendo ali? Tinha um campo de polo aquático armado dentro do mar. E nós ainda temos a facilidade de ter essa mureta, que seria a arquibancada. Pronto, nós temos um mar pronto já, né? Está pronto, nós temos um mar tranquilo, alguma coisa que nos leve a fazer isso. E o enfraquecimento dos clubes da Ponta da Praia, de alguma maneira, acho que acabou também interferindo nisso, né, Rui? Santos tinha por exemplo... Porque os clubes, não existem mais praticamente os clubes, né? Quer dizer, que tipo de esporte náutico é praticado hoje na cidade? A canoagem, né? A canoa havaiana, o surf, stand-up. Nós temos uma aula maravilhosa. Nós temos que ter um projeto voltado para isso. Eu acredito muito nisso, porque o esporte, que nem eu falo sempre lá na associação, na ABOR, na Associação Beneficente Oswaldo de Rossi, o esporte muda destino e corrige grandes injustiças sociais. Eu acredito muito nisso e vou fazer de tudo para que isso se torne cada vez mais realidade. Agora, as escolas precisavam incentivar mais também, né? É verdade. Porque atualmente quase não se pratica esporte mais, né, nas escolas. E a prática esportiva sempre foi uma força também nas escolas. Pelo menos no nosso tempo, né, era assim. Hoje em dia eu quase não vejo a molecada nem fazendo educação física. Chegou a se apresentar um projeto de reforma educacional em que ia acabar, né, a obrigatoriedade da educação física. Me parece um equívoco enorme, né? O professor de educação física tem uma participação muito grande no desenvolvimento e na formação do aluno. Eu acho que isso foi um equívoco muito grande. Logicamente que nós temos que entender que o esporte muda muita coisa no jovem. O jovem precisa praticar o esporte para que não caia no ostracismo, ficar lá fazendo coisas que não deve fazer. Eu acho isso de suma importância, que nós temos que olhar, principalmente na escola. Na nossa época, você se lembra dos Jocobas? Sim, Jocobas. Jogos colegiais da Baixada Santista. Sim. Depois veio os Jubas, Jogos Universitários da Baixada Santista. Hoje, somente o Santa Cecília, né, consegue agregar e fazer esse espetáculo. Que acabou encampando, na verdade, isso, né? E virou Jogos da Unisanta depois. Unisanta, né? Na verdade, né? Então, nós temos que voltar com a medicina, com a FEFES, com a engenharia, com as outras universidades. Porque eu me lembro disso, Irineu, e falo isso com muita certeza, porque eu participei tanto do Jocobas quanto do Jubas. Todo mundo se empolgava agora na Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Eu falei aqui assim, pô, mas o meu filho próprio falou assim, pô, pai, mas o senhor não gosta das Olimpíadas? Eu falei, lógico, adoro, vejo isso. Mas, filho, eu quando tinha os Jubas em Santos, nós tínhamos esse clima de Olimpíada. Eu me lembro que o atleta, o estudante, quanto ele se dedicava para chegar bem nas Olimpíadas, para chegar bem nos Jubas. Então eu acho que nós temos que voltar a isso. A nossa cidade foi considerada a cidade mais esportiva do Brasil. E tivemos, acho que já um pouco mais de glamour também, mesmo nas outras competições, Jogos Abertos do Interior. Nós tivemos grandes nadadores. Que eram mais, parece que tinha mais efervescência em relação à participação nesses jogos, né? A última vez que Santos foi campeão de Jogos Abertos do Interior foi quando o meu irmão era o secretário de esporte, né? Marcos dava muito valor a isso. Nós hoje temos a FUPS, né?
não, como é o nome da Secretaria de Esporte? Tem a Secretaria de Esporte? A Fundação Pro Esporte? Nós temos que motivar isso. Temos que trazer isso de volta, resgatar, porque Santos sempre foi um celeiro de grandes atletas, seja na natação, seja no futebol, no basquete, no vôlei. O Santos Futebol Clube tem um time belíssimo de voleibol. A natação do Santa Cecília hoje é um espetáculo. Nós temos que incentivar. O esporte é, sem dúvida nenhuma... Temos que ampliar essa base, na verdade, né, Rui? Para não ficar em pontos localizados apenas. Eu acredito que nós podemos fazer, porque nós temos condições para isso. Agora, eu imagino que você não vá se pautar só pelo esporte nos seus projetos. Que outras áreas você acha que é importante ter alguma atuação da sua parte também? Veja bem, foi o que eu falei. Eu vou voltar lá na questão do Marcos. O Marcos tinha uma lei de incentivo à doação de órgãos e tecidos que nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos fazer valer essa lei. A lei já foi aprovada? Já foi aprovada, é uma lei sancionada. Então nós precisamos voltar a incentivar isso. O que é especificamente a lei? É o transporte de órgãos e tecidos. Nós precisamos fazer com que tenha exatamente alguns pontos onde que nós podemos chegar com os órgãos, para que nós possamos resgatar, né, dar a oportunidade a cada um ter um pouco mais de tempo de vida. E isso é muito importante, para mim é de suma importância. Porque não basta a doação, tem que haver toda uma logística de transporte, porque senão acaba perdendo, né, também a doação. Isso. E o órgão tem um limite lá de... Você vê, esse ano no Brasil, deixamos de fazer 50 mil transplantes porque não tínhamos o transporte. A logística para levar o órgão. Para levar o órgão. Então, isso é uma coisa que eu acho que essa lei do Marcos aqui em Santos foi muito importante. Nós temos que dar continuidade dela e acreditar que cada vez mais nós podemos chegar. Outra coisa que é suma importante, Santos é, sem dúvida nenhuma, a cidade que tem mais idosos no Brasil. Sim. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, dar um incentivo maior aos idosos. O que é um incentivo? É que o idoso tenha a possibilidade de nós chegarmos à casa dele e fazer o tratamento daqueles que não podem se locomover para os hospitais. E eu acho que isso também é de muita importância, principalmente porque eu tenho conhecimento, exatamente, alguns parentes até, que não tem como chegar ao hospital. A prefeitura já faz isso, já faz, mas nós temos que melhorar para que cada vez mais a gente... É alguma coisa tipo o médico da família, né? Que vai visitar esses pacientes. Que vai visitar, que vai dar assistência. Que era comum também, né? A gente está meio saudosista aqui, mas antigamente as famílias tinham aquele médico de confiança que nesses casos era chamado, né, para fazer esse atendimento. É verdade. Naquela época ela se tornaria mais fácil, né? Eu me lembro muito bem que minha mãe tinha algum problema e, inclusive, ele foi até vereador com meu pai, Dr. Joaquim Coutinho Marques, um brilhante vereador, né? Um médico renomadíssimo em Santos, mas que tinha uma facilidade muito grande de chegar perto disso aí. Então eu acho que nós temos grandes condições, temos muito trabalho pela frente para realizar. Rui, muito obrigado, viu, pela entrevista e boa sorte aí nessa sua nova empreitada agora na Câmara Municipal de Santos. Tenho certeza absoluta que eu vou me esforçar ao máximo. Muito obrigado. O próximo convidado que vai participar conosco aqui no Caderno Regional é o vereador Sérgio Santana, eleito pelo PR. O programa de hoje fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens e entrevistas em nossa página oficial no Facebook. É só entrar em facebook.com/SantaCecília TV e eu volto amanhã. Tchau.